Olá, hoje com a graça de Deus, eu quero começar contando o testemunho da Duda. Como eu sempre digo, todas as manhãs, amanhecer ao lado dela já é um grande milagre. Então hoje, com a ajuda de Deus e o Espírito Santo, eu quero começar relembrando tudo que a gente já tem vivido nesses 5 meses até este presente momento. Esse vídeo será a primeira parte, porque no decorrer eu quero contar outros testemunhos que o Senhor tem feito com essa experiência nos hospitais, e são bastantes, glória a Deus por isso. Então eu quero que esse canal seja de uma grande participação do nosso dia a dia e sempre declarando o quanto Deus é bom. Dia 9 de junho foi a grande diagnóstico que tivemos. No decorrer do dia 4 de junho, 5 dias antes, a Maria Eduarda teve uma intercorrência de uma diarreia e uma febre. E eu, conversando com meu esposo, decidimos levar ela no pronto-socorro e de um convênio que tínhamos aqui em Osasco. Chegando lá, ela teve os primeiros atendimentos e a médica disse que poderia ser uma virose e que ela viu uma chiadeira no pulmãozinho da Duda, que poderia ser um começo de uma pneumonia. Ela tirou um raio-x, mas nada foi comentado, e assim a gente ficou em observação. Quando foi por volta de 7, pouco da noite, teve a troca do plantão e fizeram um raio-x, o novo médico que veio, mas até então eu passei na sala e ele falou assim que a Dudinha poderia estar com uma manchinha de uma pneumonia. Ele pediu a internação da Duda, fomos para a observação até sair a internação dela, mas não veio ocorrer essa internação. Quando chegou no dia seguinte, o médico que trocam de plantão também continuou com a Duda em observação, mas até então ele sustentou aquilo que o outro médico tinha dito, que seria um começo de uma pneumonia. Quando chegou no terceiro dia, uma médica pediu um novo raio-x e falou que poderia ser um cisto de uma pneumonia mal curada, de uma secreção que ficou no pulmão. E assim ela também permaneceu com a Duda o pedido da internação, mas também não veio sair a internação. Eles falaram que foram em decorrente de 1 ano não estar completo do convênio dela, e por isso eles não autorizaram a internação da Duda e ela ficou em observação. E quando chegou no 4º dia, a Dudinha veio apresentar uma infecção de urina, porque a gente estava numa salinha de observação, nem para a enfermaria a gente foi, e com isso então a gente não tinha como tomar banho, os cuidados, né? O meu esposo, que visitava a Duda, ele ia na lanchonete e ele pegava e mandava a moça da lanchonete esquentar 2 garrafinhas d'água, que a gente compra aquelas garrafinhas de R$2, e a gente pegava e ela esquentava no micro-ondas e eu dava banhozinho nela de paninho. Então, e a internação não saía, e sempre que vinha alguém, né, da recepção, falava que a internação não tinha sido autorizada por conta do convênio não está com 1 ano, que estava ainda na carência, e por isso eles iam pedir uma vaga para o SUS, mas também não tinha vaga. E assim a gente ficou aguardando. Quando chegou no domingo, eu lembro que a gente foi troca de plantão e veio uma médica para entender a situação do que estava acontecendo com a Dudinha. E aí ela pediu
um novo exame de raio-x. Ela achou estranho, ela pediu outro raio-x. E eu sei que nessa intercorrência, no terceiro raio-x, ela falou: tem algo errado, eu vou pedir uma ressonância. E quando ela pediu a ressonância com contraste, ela quis acompanhar todo o exame. Quando ela terminou, ela pediu um ultrassom abdômen total. Até então a gente não estava entendendo nada. Ela simplesmente falou que tinha algo de muito errado com a Duda e que ela precisava conversar com o pai junto. Eu tenho que ser verdadeira. Eu pedi para ela que poderia falar diretamente para mim que até o meu esposo chegar. E aí ela falou: olha, mãe, pelo que eu acompanhei os exames, nós estamos vendo vários nódulos no pulmão da Maria Eduarda, está em metástase, e estou vendo um tumor de 11 centímetros no fígado. E pelo pouco que eu tenho conhecimento nessa área, ela falou que era médica do GRAAC e ali ela dava o plantão dela. Ela falou: se eu fosse você, eu saía daqui com urgência. Mas eu fiquei sem entender. E aí foi quando meu esposo chegou, porque eu conversei com ela na madrugada. Quando chegou de manhã cedo, era 7 e pouco da manhã e eu já tinha passado para ele o que estava acontecendo, do que ela suspeitava. Ela veio falar com nós de novo e quando ela veio falar, ela deu o diagnóstico da Duda. A gente teve um espanto muito grande porque a gente não tinha noção do que realmente estava acontecendo. Eu lembro que a gente não esperou nem dar baixa na internação da Duda, a qual ela estava só em observação. O meu esposo procurou na internet algum hospital que cuidasse de câncer infantil. E foi aonde que a gente foi parar, lá no Hospital das Clínicas. A gente tentou ainda passar pelo convênio, mas não tinha como autorizar, por quanto tem um grau do convênio para ser atendida, que era 600 alguma coisa, e o nosso convênio era simples. Então a gente não pôde ser atendido, então a gente saiu dali. Eu lembro que eu, meu esposo e um casal de pastores, a qual eu faço parte da igreja Unidos Filadélfia Viva, e aqui em Carapicuíba. E esse casal de pastores que nos acompanha há mais de 4 anos estavam com nós estávamos em grande aflição, nós estávamos com vários tipos de exame na mão, muito angustiado e sem saber o que fazer, porque para poder entrar no Hospital das Clínicas você tem que ter um encaminhamento, a gente não tinha. E eu lembro que quando a gente chegou na porta, a gente se reuniu nós 4 e fizemos uma oração. E na oração eu lembro que a única coisa que pedimos para o Senhor: Senhor, aqui estamos, nós não temos encaminhamento, a gente não tem como fazer para entrar aqui nessa portaria e agora a gente precisa de Ti. Agora a gente precisa de um grande milagre, de um mover Teu. E clamamos, choramos. E eu lembro que quando a gente entrou na portaria 5, a moça da recepção, mais o segurança, que é do ICR, viram que nós estávamos em grande desespero, em planto de choro. E ela pediu a documentação da Duda e mandou passar na triagem. A gente passou na triagem, conversamos o que estava acontecendo. Logo em seguida veio um residente nos atender. Ele olhou, ele perguntou sobre toda a procedência
do que estava realmente acontecendo. Eu lembro que quando terminamos de conversar com ele se retirou da sala. Não deu menos de 10 minutos, veio 2 doutores, que são os doutores do Itaci, onde a Maria Eduarda faz o tratamento hoje. A doutora Gabriela e o doutor Álvaro, da oncologia. E quando eles pegaram o exame, as primeiras palavras que eles usaram foi: mãe, você trouxe a sua filha num estado muito avançado. O nosso mundo caiu naquele momento, ficamos sem chão e procuramos ser controlados para entender o que estava acontecendo. E eles começaram a nos explicar que ela tinha, né, um tumor hepático, hepatoblastoma que fala, né, e que ela tinha muitas metástases no seu pulmãozinho e nos seus nódulos. Então, eles falaram que eles iam tentar com uma quimioterapia, a qual eles poderiam tentar ajudar antes que se espalhassem pelo corpo da Maria Eduarda, porque estava nesse estado avançado. Rapidamente, eu lembro que eles fizeram a internação da Maria Eduarda. Como é um hospital que você precisa de vaga, a gente não tinha vaga e fomos para um corredor. E quando chegou nesse corredor, ficamos 3 dias. A Maria Eduarda veio pegar um Covid. E eu lembro que assim que ela pegou o Covid, a gente acabou indo para uma enfermaria ali dentro, aonde começou o processo da Duda. Ela ficou poucos dias nessa enfermaria. A sua barriguinha inchava muito, estava muito inchada. E assim eles começaram a descoberta dela, a qual o alfa-feto, que é uma medição das células cancerígenas, já estavam bem avançada. Ela, na época, estava 1.500.000. E para nós era tudo novo. Para nós era tudo espantoso, porque a gente ouve falar de câncer, porque eu tenho milagres na minha família, meu pai, agora eu tenho um irmão meu, mas você não tem a real convivência no mundo de um hospital de quimioterapia para fazer a quimio, para tratar, porque quando meu pai teve um processo de câncer, a gente frequentava os hospitais para ajudar ele, porque ele também estava num grau muito avançado, mas o meu pai não chegou a fazer quimioterapia. O meu pai, Deus completou um milagre muito lindo na vida dele e ele foi liberto, sem ser pela mão do homem. Então, é um processo, foi muito grande, foi de mais de 1 ano e meio, mas quando Deus preparar eu contarei esse milagre aqui no canal também. Mas o mundo que eu estava vivendo era de câncer infantil e assim a gente teria parcerias, né, de muitos companheiros ali dentro. E para nós é um sentimento que nem eu mesmo sei explicar. A confiança em Deus sempre foi muito grande, sempre clamando, orando para entender o que a gente estava passando e pedindo o milagre da Maria Eduarda. Eu sei que no começo o sentimento da gente estava muito abalado e assim que ela descobriu também que pegou Covid, a gente foi transferida para o 3º andar em um quarto de isolamento e lá eles decidiram começar a programação da quimioterapia com urgência.
a qual era uma quimioterapia chamada cisplastina, que combate esse tumor hepático, né? E para o ressecamento dos nódulos do pulmão. E eu lembro que a Maria Eduarda, ela foi fazer a programação da sua primeira químio. Aconteceu que no dia que eles prepararam a químio para inserir na Maria, ela já tinha colocado um catéter que chama PIC no peito. Nesse dia a sua saturação caiu. E ao cair a saturação foi um reboliço muito grande. E aí foi aonde que a Maria teve que ir para UTI.